era oficial do Exército, eu fui ser oficial do Exército, minha irmã foi para o Instituto de Educação, meu irmão foi ser oficial da Marinha, porque era a filosofia do meu pai procurar encaminhar os filhos, como ele falava. Na época do Exército, quando houve o golpe, o meu comandante, o coronel, comandante do batalhão, ele não era a favor da direita, ele era a favor do João Goulart. Mas, uma vez ocorrido o golpe, e ele fez uma reunião dos oficiais e informou que o presidente João Goulart estava no Rio Grande do Sul, tinha se afastado de Brasília, e que então o Congresso decidira que estava vago o cargo, e o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, porque o João Goulart já era o vice-presidente, não havia um vice-presidente, o presidente da Câmara assumiria o cargo. E eu, no momento, falei com o coronel, na reunião mesmo, que, pela Constituição, o presidente governa no território nacional. Ele só deixa o cargo se afastar do território nacional ou for impedido por uma razão como saúde ou coisa. Então, que nós não podíamos concordar com o presidente Ranieri Mazzilli, nós tínhamos que devíamos obediência ao presidente João Goulart. E, por causa disso, eu fui detido pelo coronel, lamentando, porque ele não era a favor do golpe. Por outras razões também, eu não estava mais interessado em continuar no Exército, e minha irmã estudava matemática. E eu fui procurar um curso noturno da Universidade recém-tornada Federal do Rio, ela era a Universidade do Brasil. E aí minha irmã me estimulou a procurar um curso da antiga Faculdade Nacional de Filosofia, e eu achei mais interessante o de Física. E naquele tempo que eu entrei na Física foi num período ainda em que houve uma fase do próprio governo militar confusa, não é, que foi piorando muito. Então, eu tive professores muito importantes, como Leite Lopes, depois atingido pelo AI-5, um outro chamado Plínio Susequim de Rocha, também atingido pelo AI-5. Eram pessoas muito interessantes. Eu ia para a França com outros colegas fazer um doutorado combinado, mais ou menos, mas fui impedido de ir, eu e um colega, e nós dois saímos do Instituto de Engenharia Nuclear, pedimos demissão e viemos para a COP. Eu tinha feito mestrado nesse meio tempo aqui na Engenharia Nuclear da COP. A COP que eu encontrei naquele momento, isso era o quê? 1967, esse tempo que eu saí do Exército. Era uma COP onde a figura do Coimbra era dominante, era bem menor. Aqui a Ilha do Fundão era uma coisa irreconhecível. Uma vez eu levei uma corrida de um bode, talvez fosse uma cabra, mas vamos esperar que fosse um bode pelo menos. Na hora de atravessar aqui para ir ao restaurante, era uma coisa indescritível. Era um lamaçal quando chovia, uma poeirada quando não chovia, tudo de terra. E ali também era o Coimbra. O Coimbra ficava ali, ele ficava tomando conta do pessoal chegando, ele era muito curioso, ficava na porta para ver os professores chegarem. Se ele notasse a falta de alguém, ele mandava um bilhetinho para a pessoa, para se explicar lá. Ele tomava conta assim como mão de ferro. O Coimbra, ele marcou tudo que a COP é até hoje. Que os professores se dediquem à universidade, porque hoje há a dedicação exclusiva da carreira do magistério federal. Naquele tempo não havia. O contrato que a gente recebia da universidade, que era um contrato, pouquíssimos eram nomeados, era um contrato provisório e que você recebia para dar as aulas. Era um contrato que tinha de 8 horas semanais de trabalho, 16 horas semanais de trabalho, umas coisas assim. Irrisório o pagamento.
mas ele conseguia essas verbas e complementava, havia uma carreira da COP. Então, é a dedicação exclusiva que ele queria. A outra coisa era a produtividade, que os professores tivessem participação, fizessem trabalhos, orientassem as teses, trabalhassem junto com os alunos. E a terceira era tecnologia nacional. Ele queria que o Brasil usasse tecnologia em maior parte produzida no país. Então, estimulou o que hoje é a Coptec, que é a relação da universidade com a empresa. O Brasil é um país tecnologicamente atrasado, tirando algumas raras áreas, a Petrobras é uma delas, certamente, onde nós temos muitas atividades, ou a Embraer é outra, fabrica aviões e compete com eles, derivada de uma iniciativa estatal também. A Embraer vem do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, de uma decisão da Força Aérea de comprar aviões brasileiros, muito interessante, não é? E a Petrobras é uma empresa estatal. Mas a maioria da indústria brasileira é tecnologicamente dependente, importa, não desenvolve. Tanto é que as nossas exportações são baseadas em minério de ferro e soja. Quando houve o primeiro governo civil, houve uma eleição na universidade, naquele momento, para reitor e para diretores na universidade, das unidades. Naquele momento, eu fui eleito o diretor da COP. E a primeira coisa que nós fizemos, da nova diretoria, foi convidar os professores que tinham sido expulsos pelos militares da COP. Então, a política é indissociável da universidade. A universidade não é pura academia, pura ciência, isso é um equívoco. A universidade é um lugar crítico, é um lugar que se pensa sobre o que acontece. Então, o Brasil, na época das privatizações, na nossa opinião, estava assumindo uma postura errada. E nós, além de reuniões aqui de caráter mais acadêmico, participamos de articulações, trouxemos gente de fora do Brasil que tinha sofrido experiências semelhantes. Havia, então, na COP uma movimentação grande, nós nos tornamos um baluarte. Até fizemos uns livrinhos sobre a privatização, críticos a ela, não é? Eu acho que a gente influenciou lá no acordo nuclear. A nossa oposição ao acordo nuclear não foi pouca coisa, não. Depois, na privatização, eu acho que nós ajudamos a segurar a privatização de Furnas, principalmente porque houve o racionamento de 2001. E aí nós reagimos muito, mostrando uma relação, nós tínhamos dados que mostravam a relação entre o racionamento de energia elétrica em 2001 e a falta de investimento, porque o governo estava privatizando as empresas elétricas e não deixava que elas investissem. A ideia é que o capital privado é que ia cuidar disso, e não cuidou. Tanto é que houve um apagão. E também influenciamos, eu acho, no caso da Vale. Quando você vende uma coisa por um prazo muito grande, o que os economistas chamam de redução ao valor presente anula as parcelas muito distantes. Por exemplo, além de 30 anos, o dinheiro não vale mais nada, entendeu? Você, olha, eu vou receber um dinheiro. Daqui a 30 anos, isso é zero, do cálculo econômico. Então, a gente mostrou que eles estavam vendendo a Vale por um preço que não ia ser pago. Então, esse era um argumento. E o outro argumento, que foi fortíssimo, que alterou a venda da Vale, é que nós descobrimos que a grande empresa que estava dada como certa para comprá-la, associada a uma empresa brasileira, mas a grande empresa era multinacional, ela tinha uma subsidiária que tinha feito a modelagem da venda. Então, tinham modelado a venda e estavam comprando. Isso nós denunciamos, não é? Saiu na primeira página do Jornal do Brasil, com um destaque enorme. E isso obrigou a essa empresa a se retirar do leilão.
nós mudamos a forma de venda da Vale. A saída do Coimbra foi um golpe duro para a COP. Eu estava fora do Brasil, quando voltei ele já tinha saído. A gente tinha aqui um galpão, temos até hoje, chamado Bloco I, enorme, de uma altura gigantesca, de um comprimento gigantesco, coisa que não se faria nunca mais. Foi feito não sei quando que esse prédio aqui foram feitos. Esse daqui não, que é novo, né? E muitos laboratórios nossos ficavam nesse grande galpão caindo aos pedaços e ficavam mal acomodados ali naquela área mal, manutenção precária. Então nós fizemos uma filmagem, a TV Globo passou no Jornal Nacional e deu um impacto muito grande. Grandes laboratórios de tecnologia cara, financiados com dinheiro tal e qual, num galpão caindo aos pedaços. E aí nós fizemos esse projeto chamado I2000. E nós pusemos, então, os laboratórios modernos da COP, tudo aí nessa ala enorme e gigantesca. A gente fez um prédio dentro do prédio. Então, fizemos uma estrutura metálica com laboratórios modernos e embutida naquele prédio velho. E recuperamos o prédio velho no essencial, porque tinha problemas até de desabamento, se bobeasse. A COP era meio envergonhada, as coisas eram um pouco escondidas. A universidade pobre, a COP com uma opção de laboratórios, então acabava ficando as coisas um pouco mal instaladas. Nós não gastávamos dinheiro em prédios, gastávamos dinheiro em equipamento. Mas a partir desse momento a gente viu que a gente precisava também de prédios. Não era mais possível caber naquele espaço que tinha. Então passamos a fazer como esse prédio aqui e vários outros laboratórios desde então. O dinheiro que a gente faz aqui, trabalhando em projetos com a indústria, não é para botar no bolso do professor, não. O professor tem uma remuneração proporcional deliberada pelos colegiados. Mas se um aluno trabalha, ele é remunerado. E se procura fazer com esse dinheiro instalação de laboratórios, de salas de aula, de locais de trabalho para os professores, para os funcionários. Quer dizer, nós investimos na universidade. O mais importante é a COP ter essa vitalidade que tem. Ter boas instalações, como você há pouco observou, ter professores entusiasmados, alunos que nos procuram para estudar, fazem trabalhos bons, desenvolvemos a tecnologia do trem que levita, magnético, do ônibus a hidrogênio, ou tanque oceânico, ou biocombustível, o etanol de segunda geração, cooperação com a China para uma nova tecnologia de biodiesel. A pessoa jovem é muito importante. Ela é sangue novo. O Einstein, com 20 e poucos anos, fez a parte mais importante do que ele contribuiu. O Newton também, mais ou menos com a mesma idade.